Está na hora de abrir a mente para saber mais. Vem aí, Unicultura! Olá! Hoje vamos falar sobre literatura e dentro deste incrível universo vamos falar um pouco sobre a contação de histórias, que é uma atividade que consiste em transmitir eventos na forma de palavras, imagens e sons, muitas vezes pela improvisação ou embelezamento. As tradições orais de contar histórias são encontradas em várias civilizações da antiguidade. A narrativa foi usada para explicar fenômenos naturais, histórias da criação, além dos mistérios dos deuses e seus mitos. As histórias orais passavam de uma geração para a seguinte e os contadores de histórias eram considerados curandeiros, líderes, guias espirituais, professores, guardiões de segredos culturais e artistas. Sendo assim, a narrativa oral veio em várias formas, incluindo canções, poesia, cantos e dança. Os homens das cavernas já narravam os acontecimentos do seu cotidiano, como demonstram as inscrições rupestres. Por meio das narrativas, o homem preserva a memória, divulga o conhecimento, compartilha a cultura, exerce religiosidade e prestígio, promove entretenimento, expressa suas emoções e impressões. Muitas narrativas fundamentam-se em tradições populares de diversos povos, inclusive comunidades ágrafas. Contar uma história consiste em apresentar para o público específico uma narrativa que parte de certa leitura de mundo. Ao longo do tempo, a arte de contar histórias ganhou recursos para além da oralidade. Palco, figurino, música e outros elementos enriquecem a narrativa, envolvendo narrador e espectador numa experiência sensorial. Com os avanços tecnológicos, aumentou o leque de possibilidades. A mesma história pode ser contada de diferentes maneiras, com diversos enfoques e recursos audiovisuais. Gente de todos os lugares conta histórias para se divertir, ensinar, relembrar ou apenas passar o tempo. As histórias de hoje também são escritas em livros de ficção e em forma de quadrinhos, bem como representadas em filmes, programas de televisão e peças de teatro. Mesmo assim, todos os povos do mundo mantêm a tradição de contar histórias oralmente. E para conversar conosco sobre contação de histórias, nosso convidado é o professor Emiliano de Souza. O professor Emiliano possui graduação em Letras Português e Inglês pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, mestrado em Letras, Inglês e Literatura Correspondente pela Universidade Federal de Santa Catarina e especialização em contação de história pela UPEX. Tem experiência na área de letras, com ênfase em línguas estrangeiras modernas, atuando principalmente nos seguintes temas: narração de histórias, performance, literatura e língua inglesa. Emiliano, muito obrigada por aceitar o nosso convite, muito obrigada por estar aqui no Unicultura. E para iniciarmos, nós gostaríamos de saber como a contação de histórias chegou na tua vida e qual o papel dela na tua carreira. Olá a todos e a todas que nos acompanham. Um prazer, um privilégio estar aqui, especialmente para falar de um tema tão fascinante e tão importante nas nossas vidas, que é a literatura e contação de histórias, né? Como chegou na minha vida? Foi assim, Luana, na época que eu estava estudando em Florianópolis, além de frequentar a universidade e a biblioteca da universidade, também havia alguns cursos. Por exemplo, tinha um lugar chamado Barca dos Livros, lá na Lagoa da Conceição, que era um espaço mágico. Ficava bem assim, próximo à Lagoa da Conceição, né? E às vezes eu acompanhava alguns movimentos, como por exemplo, o pessoal entrava num barquinho, ia contando histórias lá no meio da lagoa, sabe? Acompanhava esses movimentos. E é claro que eu achei fascinante, principalmente o envolvimento das crianças que iam junto no barco e dos pais, né? Que também acabavam se envolvendo muito com as histórias. A partir de então, eu comecei a frequentar a Barca dos Livros, fazer cursos, oficinas nessa área de contação de histórias, né? E de lá não parei mais, né? Comecei a frequentar alguns seminários, algumas conferências, alguns encontros bem especiais, bem importantes que acontecem no Brasil e que reúnem, né, contadores de histórias do mundo inteiro. E é para todos, é algo bem democrático, é bem aberto, é para todos aqueles que têm interesse.
além de a gente participar de mesas redondas, a gente também pode se inscrever em oficinas. E aí meu interesse só foi aumentando e hoje eu vejo isso como um caminho de vida. Eu acho que desse ofício eu não saio tão cedo. Que bacana! E professor, pode explicar, por favor, para o público que está nos acompanhando, qual o papel da contação de histórias na literatura? Bom, a contação de histórias, né, ela é uma forma de expressão, né? É uma forma de a gente compartilhar as histórias, né? Você poderia fazer isso de uma forma bastante individual, lendo uma história num livro, por exemplo, que seria um ato bem solitário, né, em princípio, assim, né? Você senta em silêncio, foca numa história, né? Mas a contação de história, ela já vai sair do registro escrito, né, que seria o livro, e ele passa por um outro canal que é o registro oral, né? Então a gente acaba oralizando aquela história. E é claro que sempre a gente imprime um pouco, bom, as experiências prévias do contador de histórias, né? Porque a partir do momento que eu tiro uma história do papel, do registro escrito, e passo essa história para a oralidade, eu acabo interpretando ela de uma forma, né? Entra a minha voz, entra o meu conhecimento do mundo, todas as experiências que eu tive, tudo que eu sinto em relação àquela temática daquela história, por exemplo, se ela está falando de relações familiares, falando de amor, falando de perda, falando de morte, falando de natureza, tudo isso eu acabo imprimindo na hora que eu compartilho uma história com as pessoas, né? E há uma riqueza muito grande nisso, porque cada contador, cada contadora tem a sua forma de fazer isso, de contar essa história. E eu sempre afirmo algo, Luana, que assim, cada ser humano é um contador de histórias em potencial, porque isso é algo intrínseco de cada ser humano. Nós todos somos ávidos por histórias, nós todos gostamos de ouvir uma história, os jornalistas, né, estão sempre atrás de boas histórias para compartilhar. Então é algo que pertence muito. Inclusive eu acho que nós somos feitos de histórias, né? Por isso a gente gosta tanto de saber das histórias, de compartilhar, e a gente não deve perder esse hábito, que é algo tão inerente ao ser humano, né? À humanidade. Então é uma riqueza muito grande assim, de a gente aproveitar o que está escrito, né? Abrir um livro e deixar essa história transparecer. E o contador de histórias ele tem essa função, esse ofício maravilhoso, que é de oralizar essa história para um grupo de pessoas, eu não vou dizer nem crianças, nem adultos, para um grupo de pessoas interessadas em ouvir, em conhecer essas histórias, né? Então há muitas formas de contar histórias, muitas delas, mas uma delas certamente que cativa muito as pessoas é por meio da contação ou da narração, como também é chamado. Sim, com certeza. As quadrinhas, as cantigas infantis, fábulas, contos de fadas, parlendas e outras brincadeiras com as palavras também fazem parte das narrativas folclóricas de um povo. A contação de histórias é responsável por manter essas lendas vivas nas nossas sociedades? Sim, a contação de histórias tem esse poder, né? Cada um desses gêneros que você levantou aqui, né, os mitos, as lendas, as cantigas, tudo isso tem uma função importante, né, na humanidade. Elas retratam algum tempo da humanidade, né, alguma visão de mundo das pessoas ou de alguma sociedade em determinado momento. E tudo isso deve ser preservado, deve ser mantido, deve ser resguardado e compartilhado. Daí a importância da gente que é conhecedor de uma cantiga, por exemplo, de ninar, ou uma cantiga de roda, de compartilhar com os filhos, com os netos. Nas escolas acontece bastante, né, esse movimento de partilha, né, com professores, alunos. É função de cada um manter viva, né, essa riqueza cultural, né, que pertence a cada um desses gêneros que você levantou muito bem aqui, né, nessa sua colocação, Luana. E
obviamente, a contação de histórias, justamente ela abarca muitos dos conhecimentos da humanidade, né? Sempre foi uma forma de compartilhar, a forma de viver, né? A forma de entender o mundo, seja de um povo indígena, seja de uma aldeia africana, né? Dos nossos ancestrais, dos nossos avós. Como é que eles mantinham vivas as histórias deles? Era compartilhando, era sentando lá na varanda e contando essas histórias para os filhos, para repassarem para os netos, porque muitas delas não estão registradas, né, na modalidade escrita. Então elas vão sobrevivendo por meio da oralidade, né, da fala. E que riqueza a gente ser detentor desse conhecimento. E que ofício importante não deixar isso desaparecer com o tempo. Porque a gente sabe que nosso tempo de existência aqui é limitado, é uma passagem, né? E a gente pode, às vezes, acabar levando muita coisa com a gente. E é uma pena quando isso não está registrado, né? E não possa ser passado para outras gerações que hão de vir. Então, é um ofício muito importante que cada um de nós, ser humano, tem de manter, resguardar e compartilhar essas histórias todas. E professor, a contação de histórias, a narração das histórias, são só para as crianças? Olha só, que boa essa pergunta. Será que as histórias são só para crianças? Um dia eu li uma teórica chamada Betty Coelho. Há muitos teóricos que tratam dessa área da contação de histórias, né? E essa Betty Coelho dizia que uma boa história, ela agrada a todos os públicos. E eu concordo demais com essa colocação, né? Porque muitas vezes a gente vai até uma escola, talvez não tanto nesse momento agora, em que não está sendo possível ainda fazer isso, né? Mas que a gente via assim, os pais sentadinhos no chão com as crianças no colo, né? Ouvindo uma história, e a gente via o papai, a mamãe assim, ainda muito entusiasmados, até às vezes mais do que as crianças, querendo dizer, você ouviu isso? O papai conhece essa história. Tão feliz quanto as crianças ali, né? Naquele momento gostoso de querer dizer, olha, eu não consigo ouvir isso sozinho, eu só consigo ouvir isso com você, né? Que nem o Galeano, Eduardo Galeano disse um dia, né? Naquele livro dos abraços, quando a criança viu o mar pela primeira vez, né? Ela disse, papai, me ajuda a ver. Né? Algo que às vezes precisa ser visto coletivamente, né? Então, olha, que riqueza pensar que as histórias elas estão aí, são para todas as idades. E o que eu acho muito interessante, Luana, é, por exemplo, dentro da literatura a gente tem um elemento que a gente chama de verossimilhança, né? Que é justamente esse poder do autor, do escritor, de conseguir tecer tão bem uma história, de conseguir construir tão bem os personagens dentro de um espaço, de um tempo, mesmo que seja atemporal, né? Mas que nos faz também, a nós adultos, entrarmos de cabeça nesse fascinante universo, nesse emaranhado de palavras. Por exemplo, se a gente fosse pensar na história, vou pegar aqui de uma dos irmãos Grimm, né? Se pensássemos na história do lobo e dos cabritinhos, né? E de repente é o lobo querendo entrar naquela casa, naquele momento em que a mamãe sai da casa, e é claro que os cabritinhos começam a conversar entre si, né? Com estratégias de como enganar esse lobo, né? E eles falam entre si, e é claro, você poderia pensar, mas espera aí, como assim? Cabrito não fala, que história é essa? O porquinho não fala, eu nunca vi um lobo falar. É óbvio que se a gente não, né, pactuar, se não entrarmos em pacto com a literatura, ela também não acontece. Mas se deixar envolver por esse universo, é algo tão fascinante, né, e que pode nos levar a experiências que nós em vida real nunca teremos. Talvez eu nunca saiba ou nunca vá saber o que seria
passar dias num deserto, mas por meio da literatura eu vou poder ter uma boa noção do que é isso. Talvez eu nunca saiba o que seria estar no fundo de um mar, de um oceano, mas por meio da literatura talvez eu possa saber. Porque um livro pode nos levar para esses lugares e nos proporcionar um pouco dessa experiência que nós em vida talvez não venhamos a conhecer todas, né? Então sim, as histórias são para as pessoas de todas as idades. E eu tive experiências muito agradáveis, Luana. Foi quando, por exemplo, contando histórias para um grupo de idosos, né? E aí uma das histórias era um conto popular brasileiro, né? Era Coco Verde e Melancia. E tratava de uma história em que os personagens... Bom, a menina era muito rica, estudava numa escola e tinha um rapaz pobre. E eles se apaixonaram, né? E o pai da menina, que era rico e fazendeiro, não queria que ela se relacionasse com aquele menino e tudo mais. E então o pai tentou separá-lo, mudar de turno e tudo mais, mas chegou um momento que os dois queriam continuar se encontrando. E eles decidiram dar um apelido para eles mesmos. Ela se chamaria de Melancia e ele de Coco Verde. E o que eles fizeram? Como não podiam mais se encontrar, eles começaram a trocar cartas, correspondência entre eles. E colocavam isso sempre numa árvore. E todos os dias iriam lá e coletavam as cartinhas que um tinha escrito para o outro e assinavam com esses nomes, então, de Coco Verde e Melancia. E quando eu contei essa história no grupo de idosos, sabe, tinha umas pessoas ali que já eram viúvas e outras que se identificaram com amores que talvez não puderam corresponder na sua juventude e compartilharam sobre isso. E eu achei tão doce, né? Pessoas que, depois que ficaram viúvas, tentaram até correr atrás daqueles amores antigos, né? Que na juventude não foram consumados, concretizados, né? Sim, vale dizer que as histórias, elas são para todos e são um alimento, não tem a ver com idade, tem a ver com a gente alimentar, né? Esse ser humano que é ávido por histórias. Tem a ver com alimentar o nosso imaginário. E nós precisamos, né? Eu sempre penso assim, a literatura, a dicotomia que a gente deve pensar aqui não é verdade ou mentira. A dicotomia seria fantasia e realidade. E quem de nós não precisa de fantasia para viver essa vida, essa realidade tão dura em que estamos inseridos? Todos nós precisamos, não é? Então não tem a ver com idade, tem a ver com o fato de sermos humanos e precisarmos nos alimentar o tempo todo. As histórias têm esse papel. Sim. Pode compartilhar conosco uma história, então, professor? Ah, sim. Posso compartilhar até duas, Luana. A gente podia fazer uma aqui para o público mais infantil, talvez, pensando que todos nós temos um menino e uma menina lá dentro, não importa a idade. Mas eu trouxe aqui uma história curtinha, de uma autora que eu gosto, Isol. Ela é argentina e esse livro é da editora Cosac Naive. O nome dessa história é Ter um patinho é útil. Vocês acham? O menino disse: encontrei um patinho e o agarrei. O patinho serve para eu me balançar. O patinho também serve de chapéu. Ele serve de apito e ele serve de cachimbo. O patinho serve de nariz. O patinho também é útil no fim do banho. Depois, eu o deixo na banheira e quando a água vai embora, o patinho serve de tampão para a banheira. E vocês acham que essa história acabou por aqui? Nanica de Pitiriba.
ter um menino é útil. Encontrei um menino e ele me agarrou. Ah, ele me faz massagem nas costas. O menino também serve de mirante. Ele me dá beijinhos. Eu me disfarço de gárgula. E encero o meu bico. Depois eu nado um pouco até que encontro, enfim, meu cantinho de dormir. Ter um patinho é útil. E ter um menino também é útil. E colorinho colorado, este conto está acabado. Luana, eu gosto muito dessa história. Além de ter aqui uma apresentação gráfica muito bonita, né? Um livro muito interessante, né? Bastante fácil de manusear, né? É muito interessante como a gente pode ter várias opiniões ou várias interpretações ou visões acerca de um assunto. E na literatura isso funciona muito bem também, né? Porque tem muito a ver com o nosso conhecimento de mundo, com as nossas experiências prévias, né? E eu sempre penso a literatura, assim como a poesia, né? Quanto mais interpretações ela possibilita para o leitor, para o ouvinte, talvez mais rica ela seja, porque ela abre para múltiplas interpretações, né? São muitas vozes, né? Muitas imagens, né, que ela nos apresenta. E esse livro eu acho que é um exemplo, né, dessa riqueza, dessa grande variedade e possibilidade, né, de imagens e de interpretações, não é? Com certeza, muito legal, muito interessante. E ver os dois lados da história, né? É sempre muito bom a gente ouvir os dois lados da história e a literatura nos permite isso. Muito legal. Mas, professor, compartilhe um pouquinho conosco dos teus projetos futuros. Bom, projetos futuros, Lana, são muitos projetos, né? Bom, um deles estou fazendo alguns vídeos, são 10 vídeos, né? Um total de 10 vídeos, com dicas, até por que não chamar, algumas orientações para contar histórias, né? De como contar histórias e de como encantar as pessoas com as histórias que você compartilha. Então, são vídeos que devem ficar prontos lá por outubro, né? E que serão colocados no meu canal do YouTube, então, né? Para serem compartilhados. E esses vídeos serão para todas as pessoas que têm interesse, né? Tanto crianças, adolescentes, adultos, né? Professores, professoras, né? Ou artistas que queiram saber, né? Ou compartilhar ainda mais sobre essa arte de contar histórias, uma arte tão milenar e que vem sobrevivendo a esse tempo todo, né? Mesmo em meio a tantas tecnologias, né? Hoje está tudo assim decidido quase ao toque, né? De uma touch screen, né? De um celular, de uma tela, mas que bom que a gente ainda tem essa arte que a gente pode sentar, às vezes numa roda, né? Sem precisar de tecnologias, basta ter uma imaginação fértil, né? Basta ter ouvidos para ouvir, tempo para parar também, né? Então, vão ser várias dicas de como preparar uma história, de como fazer uma escolha entre tantas histórias, pensar num repertório, contar com o livro, contar sem o livro, que recursos visuais, que recursos cênicos utilizar,
a importância de olhar, a importância da fala, né, da nossa voz. Tudo isso será contemplado então nesses vídeos, né, que serão feitos aí agora durante esse segundo semestre e provavelmente estarão prontos por volta de outubro ou comecinho de novembro, né? Que legal. Então já vamos deixar aqui para vocês então o endereço, né, do canal do professor no YouTube. Perfeito. O pessoal que queira acompanhar. E vamos encerrar com uma história? Podemos encerrar com mais uma história, tá bom? Essa história, Luana, é um conto africano, certo? E eu ouvi um dia essa história sendo contada por um contador africano num encontro internacional de narração de histórias chamado Boca do Céu, que ocorria bienalmente em São Paulo, mais especificamente no Bom Retiro, e que reunia muitas pessoas interessadas nessa arte. Conta um, conta dois, conta três, 1000 histórias pra vocês. Conta 4, conta 5, conta 6. Era uma vez. Conta 7, conta 8, 9, 10. Conta outra vez. E agora eu vou contar uma história pra vocês. Ela começa com era uma vez. Ela começa com era uma vez. Era uma vez uma aldeia onde as pessoas viviam em harmonia umas com as outras e em sintonia com a natureza. Essas pessoas andavam descalças, a grama era macia e a areia fofinha. Só que, com o progresso, as pessoas dessa aldeia tiveram que começar a ir até a cidade grande para resolver algumas questões, como questões de cartório, como, por exemplo, ir ao dentista, ou então mesmo ao hospital. Acontece que todas as vezes que as pessoas da aldeia adentravam a cidade grande, elas viravam motivo de riso, até de escárnio. Claro, as pessoas da cidade grande riam das pessoas porque estavam descalças. Um dia, um guardião de todo o conhecimento daquela aldeia, um homem muito sábio, um griot, sim, um detentor de conhecimentos, ele teve uma ideia. Ele pendurou na maior árvore daquela aldeia vários pares de sapatos. Sapatos de todos os modelos, de todas as cores, todos os tamanhos, sapatos de criança, de jovens, sapatos de adultos, masculinos, femininos. E cada vez que alguém daquela aldeia precisasse ir até a cidade, podia retirar um daqueles pares de sapatos, vesti-los, ir até a cidade, fazer os seus afazeres e voltar, então, para a aldeia. E sabe qual que era o aluguel que tinham que pagar pelo empréstimo daqueles sapatos? Bom, no final do dia, quando todos estivessem reunidos ao redor daquela enorme árvore de sapatos, a pessoa que tinha pegado um par emprestado e ido até a cidade e voltado, teria que contar para todas as pessoas daquela aldeia por onde aqueles sapatos haviam passado. Essa história me foi contada desse jeitinho. Eu não tirei, não acrescentei palavras e hoje eu compartilho aqui com vocês
essa história chamada A Árvore dos Sapatos, um conto africano. Me faz pensar, Luana, que cada um de nós tem muitas histórias para contar. Por onde os seus sapatos já andaram? Tenho certeza que os seus pais, que na época tinham só um par de sapatos, né? Que usava aquele sapato mais para proteger os pés do que para se embelezar, talvez, né? Quantas boas histórias eles não têm para contar? Por onde já andaram? Pergunte a eles. Aproveite essas noites frias, chuvosas. Aproveite esse tempo em que nós estamos mais próximos dessas pessoas, né? Da nossa família, para perguntar sobre essas histórias, né? E manter viva essa chama da tradição oral, dos contos, das narrativas que compõem a nossa própria história, que realmente compõem a nossa identidade. Então, oxalá, sejamos sempre bons ouvintes de histórias e sejamos aqueles que compartilham as histórias com as outras pessoas. Assim a nossa vida será enriquecida ainda mais. Com certeza. Muitíssimo obrigada, professor, por aceitar o nosso convite. Foi ótimo tê-lo aqui conosco. Estivemos aqui com o professor Emiliano de Souza. Com certeza nós temos muito ainda para conversar sobre cultura, literatura e arte. Professor, muito obrigada. Obrigado, Luana. Teremos um novo encontro, com certeza. É só chamar, Luana. Agradeço imensamente esse convite tão bonito, tão especial, de estar aqui contigo, conversando sobre esse assunto que é tão importante para todos nós, né? E agradeço a todos que nos acompanham também. Muito obrigada, professor. Dia 19 de junho, comemoramos o Dia do Cinema Brasileiro. A data marca a primeira filmagem da Baía de Guanabara, que foi realizada em 9 de junho de 1898, com uma câmera Lumière pelo primeiro cineasta brasileiro Afonso Segreto, a partir do navio francês Brésil, quando ele retornava de uma viagem à Europa. Este semestre, os calouros de publicidade e propaganda foram convidados a pensar, pesquisar, criar, gravar e editar um vídeo sobre arte e cultura. O vídeo de hoje é dos acadêmicos Arthur Vilamoschi, Ana Flávia Guiar e Vitória Maier. Eles vão falar um pouco sobre o filme de terror infantil. Vamos conferir? Oi pessoal, eu sou o Arthur. E eu sou a Vitória. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o filme Coraline e o Mundo Secreto. Você já ouviu falar desse filme? O filme conta a história de Coraline, uma garota de apenas 11 anos que não recebe muita atenção dos pais. A família se muda para uma grande casa e lá ela encontra uma porta secreta, que a leva para uma versão melhorada de sua vida. Mas tudo tem um porém. Nesse lugar, todo mundo tem botões no lugar dos olhos. Mal sabia ela que tudo isso era uma armadilha. Mas sem mais spoiler. A temática não convencional e a trilha sonora envolvente causam medo em muitas crianças e até mesmo em alguns adultos. E é por isso que a gente separou um top 5 para vocês. O filme foi baseado em um livro ilustrado. Isso mesmo. Escrito por Neil Gaiman, ele foi lançado em 2002, 7 anos antes do filme ser lançado. No filme, a protagonista faz amizade com o neto da dona da propriedade, Wyborn, mas esse personagem não existe no livro. Let me guess, you're from Texas or Utah. Na verdade, ele foi criado para apresentar o local para Coraline, enquanto no livro passamos um bom tempo acompanhando sozinha as experiências e explorações de Coraline. O filme foi gravado no formato stop motion. Para cada 1 segundo foram feitas 24 fotos. Mas na verdade, a animação levou cerca de 4 anos para ficar pronta. O processo de fotografia levou em torno de 18 meses.
isso para gravar um filme de 1 hora e 40 minutos. Mas o resultado final ficou impecável. Em uma das cenas há uma clara referência ao pintor holandês Vincent van Gogh. Quando a menina finalmente liberta as almas das crianças, o cenário que aparece no fundo é claramente inspirado na obra A Noite Estrelada. E por último, você sabia que ele chegou a ser indicado ao Oscar de 2010? Pois é, ele foi indicado na categoria de melhor animação. E chegou a ser campeão de indicações do Annie Awards. Para quem não sabe, essa premiação é considerada o Oscar das animações. E isso é tudo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso top 5 sobre o filme Coraline. Tchau! Este foi o nosso programa de hoje. Espero que tenham gostado e até o próximo Unicultura. Esta é a TV Uni, a televisão do curso de Publicidade e Propaganda da Unifeb.